Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 200º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Livro do profeta Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse. Se fossem até você, os que colhem uvas não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que, do monte de Esaú, todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou.
Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os da Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Livro do profeta Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma.
o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas
que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Livro do profeta Miqueias. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês do seu santo templo. O Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquisibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim, fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia, se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem: não profetizem,
não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas, há pouco, o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. O Senhor congrega o remanescente de Israel. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Chegamos ao fim da leitura do 200º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.